Bom dia, gente linda! Hoje nós estamos aqui para mais uma live. Eu e a Adriane Cruz, da AME, Associação Mães que Informam. Estamos aqui hoje para falar para vocês sobre o poder das relações, né? Como é que as relações nos atravessam, desde o momento que a gente é gestado até quem a gente vem se tornando hoje. Eu sou Cristiane Peretti, psicoterapeuta sistêmica. Eu já fiz formação em TCC Casal e Família, em terapia do esquema. E eu sou muito curiosa, sou muito estudiosa. E eu estou aqui para conhecer pessoas, apresentar mulheres incríveis para vocês. Foi um projeto que nasceu com a Drica Cruz, para a gente inspirar mulheres, né, a buscarem novos recursos de crescimento, aperfeiçoamento pessoal e que a gente possa se inspirar no modelo de mulheres comuns que estão aí no nosso dia a dia e que se superam a cada momento, né? Então, eu tô vendo aqui que a Drica já entrou, vou convidar a Drica a se apresentar também. E é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Sejam todos bem-vindos. Se puderem, compartilhem esse vídeo com as pessoas queridas aí, para que muitas pessoas possam aproveitar esse beneficiado que nós vamos trazer aqui para vocês hoje. Tô vendo que a Paty está aí também. Bem-vinda, Paty. Uma alegria te ver por aqui, minha querida. Deixa eu convidar a Drica. Se você quiser entrar aqui na live com a gente ao vivo, acho que você tem muito para acrescentar também, viu? Você me sinaliza aqui. Deixa eu ver se a Drica está entrando. Ei, Bom meu telefone. dia, minha querida. Drica, eu tô vendo aqui que tem uma nutricionista Mara aqui. Paty, você quer entrar com a gente? Assim, aquelas surpresas do Bom Dia. Manda um ok se você quiser, que a gente já te chama aqui para conversar um pouquinho. Porque a gente está falando hoje do poder das relações. E a Paty, ela tem um poder, né, de conexão, que é o que a gente vai falar aqui hoje, um poder de instigar nas mulheres o melhor delas. Então, assim, se ela quiser entrar com a gente, vai ser maravilhoso. Se não, fica o convite, Paty. No dia que você quiser vir conversar com a gente, será muito bem-vinda. E aí, Drica, minha querida, se apresente. Bom dia. Bom dia, Cris. Bom, a gente já está conversando há um tempinho, né? E as pessoas já nos conhecem. Eu sou a Drica da AME, Associação Mães que Informam. Nós somos um coletivo de mães de pessoas com deficiência. Nós nos juntamos, eu e a Cris, para a gente falar sobre a importância de cuidar da gente mesma, de olhar um pouco para a gente e fazer a diferença nas nossas vidas, né? A gente cuidando da gente, do nosso jardim, a gente deixa a cidade mais cheirosa e mais bonita. E hoje a gente quer falar sobre isso, da importância também da gente trocar as sementes, da gente trocar informação um com o outro, para que o que está dando certo no seu jardim, o que está dando certo na minha casa, o que dá certo na minha história, compartilhar com você. E é importante também a gente falar sobre o compartilhar em várias formas. Uma das coisas boas de compartilhar é a live. A gente precisa que vocês tenham um aviãozinho aí no seu Instagram. Eu preciso que você bate o dedinho aí no aviãozinho, que você convide seus amiguinhos para eles participarem, as pessoas que são seus conhecidos. Você convida para eles virem aqui para a live com a gente, se você acha que o conteúdo que a gente está falando for um conteúdo legal. E também você pode bater lá no coraçãozinho, tem um coração aí também no seu Instagram, aparece um coração perto do avião. Aí você vai bater no coraçãozinho, e quando você toca no coração, automaticamente o Instagram entende que o que você está ouvindo é uma coisa importante, aí você incomoda o Instagram para o Instagram convidar mais pessoas para entrar na nossa live. E a gente vai começar, eu queria contar um testemunho do poder das relações, do que aconteceu com o poder das relações, como que eu encontrei a Cris. A Juliana, ela é
uma das secretárias dos direitos humanos, era secretária dos direitos humanos. E aí, no governo, no governo antigo. E aí ela me ligou para que ela voltou agora no governo do Zema, ela voltou e falou comigo, Adriana, eu estou trabalhando, eu quero que você me ajude em algumas coisas. Eu falei, eu não tenho jeito. Eu estou péssima, eu estou muito mal. E ela falou comigo, Adriana, você não pode ficar assim. Não tem condições. Eu tenho um grupo, eu sou psicóloga, eu estou com um grupo de pessoas e eu vou te indicar uma psicóloga para te ajudar. E ela, assim, arrumou, ela fez a ponte, né, lá no grupo, que eles estavam começando a atender as pessoas online, porque estávamos em pandemia. E aí ela me conectou com a Cris, que foi um dos melhores presentes, o melhor presente que a vida me deu na pandemia, foi mesmo, você sabe disso. E essa conexão aconteceu porque em todas as coisas que eu faço, eu me dou por completo. Né? Tem essas músicas que as pessoas cantam que falam que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa, nas mãos que sabem ser generosas. E eu digo assim que o pouco que você tem, que você dá, realmente transborda. Não pense você que você tem que dar um monte de coisa. E eu estou dizendo isso aí, não é dar cesta básica, é dar o ouvido, é dar o olhar, é dar a mão, é dar o abraço. O pouco de tempo que você compartilha com o outro fica para sempre. Sabe, um colega da escola que era legal com você, que dividia o lanche, quando ele cresceu, ele pode ter ficado gordão, ele ser um pequenininho, ele ficou grandão. Quando você vê ele, você olha ele, você encontra com ele em outro lugar da vida, fala, você era o Juninho, agora ele já é o João, grandão. Ele, aí todo mundo era Juninho, esse irmão, mas porque o Juninho dividia o lanche comigo, a gente era colega, você tem a conexão, porque fica a energia da pessoa com você. Muito mais do que ser a Adriane Cristina da Cruz, filha do Sebastião e da Helena, irmão de 8 pessoas. Eu sou uma essência, eu sou uma energia. Mas você já está adiantando uma coisa aí, hein? Calma. Desculpa, então. E as coisas que a gente compartilha com o outro, e aí fica uma relação legal, né, Cris? Essas coisas são muito importantes da gente fazer. Eu estou aqui chamando a atenção da Drica, porque nós fizemos um combinado de hoje, fazer uma pequena, assim, ó, uma pequena experiência, né, de conexão da gente com a gente mesma. Então, a proposta para a gente começar essa live é que vocês peguem papel e caneta e para responder uma perguntinha bem simples que nós vamos fazer aqui. Daqui a pouquinho eu falo, vou dar um tempinho para vocês pegarem o papel e a caneta. Bom, isso, então anota aí. Pode ser lápis, tá, gente? Vocês necessitarem caneta, lápis de cor. O que a gente escreve para você achar aí serve? Para escrever, é isso que importa, né? A Drica começou falando aí sobre essa questão do poder das relações, né? Que quando a gente encontra alguém lá da infância e a pessoa já mudou e ela tá diferente, mas a gente tem um afeto por ela, né? Isso que a Drica tá trazendo, a gente chama de vínculo, né? É um vínculo que foi construído. A gente pode não ter mais uma relação diária com a pessoa, mas a gente tem um vínculo que foi construído com ela, né? Vínculos, eles podem ser positivos ou destrutivos, negativos, né? É aquele tipo de contato que você estabeleceu com a pessoa, criou um laço, às vezes até um nó, dependendo do tipo de relação que foi, e que ele se estende por uma vida inteira. Então, passado, assim, muitos e muitos anos, a gente vai se lembrar daquela pessoa e ela vai despertar a lembrança dela, o encontro com ela, vai despertar em nós inúmeras sensações, inúmeras emoções. Então, isso é vínculo, né? Por isso que a gente fala que os vínculos familiares, os vínculos com a mãe, com o pai, são os mais importantes ao longo de uma vida inteira. Os vínculos com os irmãos, que a gente fala muito pouco, eles são significativos para uma vida inteira. Mesmo que dois irmãos sejam separados em algum momento, ou estejam separados em algum momento, aquele registro, ele fica ali na pessoa marcado por uma vida inteira.
né? Então, eu não preciso estar relacionando com a pessoa para eu poder trazer esse vínculo, né? A pessoa pode ter falecido e ela deixou uma marca tremenda em nós, né? É diferente de relação, quando a gente fala sobre relação. Relação, ela é diária, ela é cotidiana, ela é relação também, porque ela vai trazendo vai aparando as arestas, né, no dia a Os dia. atritos, né? Oi? Tem os atritos, os Tem os conflitos. atritos, exatamente, que vão ajustando, né? Tanto o outro quanto a gente. E a gente chega de uma forma para relacionar, mas cada pessoa que a gente vai encontrar tem características próprias, demandas próprias, valores próprios. E se a gente quiser se manter próximo um ao outro, nós vamos ter que passar por alguns ajustes. Né? Tem determinados assuntos que eu não vou conversar com Beltrano, mas eu vou conversar com Cicrano, né? Porque é perceber as características próprias de cada um e assim a gente vai desenvolvendo o relacionar. E pode ser que eu me relacione com alguém que não faz vínculo, então essa pessoa não vai deixar uma marca tão profunda para eu levá-la ao longo da minha vida inteira, né? Ou pode ser relações que formam vínculos saudáveis ou destrutivos, relações tóxicas, por exemplo. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E é sobre isso que a Drica estava falando quando a gente encontra pessoas, né, que depois de muito tempo, e parece que foi ontem, assim, né? Então, quando a gente traz essa afetividade gostosa na hora de encontrar alguém, isso é vínculo, né? E a gente pode também resgatar o que a gente chama de relação. Bom, todo mundo aí com papel e caneta na mão, vamos a perguntinha básica, simples, mas que nem sempre é simples de responder. Eu queria saber de vocês assim, ó, quem é você? A minha primeira pergunta hoje. Quem é você? Quem é você, Drica? Responde aí. Já começou, por Pode isso que eu responder? Então, outro dia é tão legal que sexta-feira foi aniversário da Laís, minha sobrinha, e aí eu estava conversando com a Tamires, que é uma sobrinha também, mas é sobrinha de afeto, de coração, e ela falou para mim, tia, tá tão difícil ganhar o neném agora, né? E ela falou, porque a psicóloga me explicou que eu não sou mãe, não, só mãe, não. Eu sou mais do que essa Tamires que eu inventei agora. E não vai aí eu falei, não. agora eu falei sobre quem é a Adriane. A Adriane é a, a filha do Sebastião e da Helena, que nasceu em 14 de julho de 1976. Eu sou uma mulher definida socialmente como mulher e também em mim, eu me defino como mulher. Me identifico do mesmo jeito que eu nasci fisicamente, fêmea. E gosto de ser Adriane. Já me perdi nesse lugar de identidade de Adriane, mas graças à ajuda de muitas pessoas, inclusive você, consegui me identificar e me aceitar como Adriane. E agora os outros adjetivos, ou como que eu posso dizer? Eu defini para a Tamires que são acessórios, como o batom, o vestido que a gente estava usando na festa, os cílios que a gente colocou lá na festa. A gente não usa aqueles cílios, a gente não usa essa unha dessa cor, não é essa unha, não é minha. Esse cabelo de escova não é o meu, esse cacheado é o meu. Então, isso aqui é a Adriane, mas eu posso, de vez em quando, fazer uma escova e estar com um cabelo diferente do meu, mas não é exatamente eu, mas sou eu também. Então, a vida vai colocando alguns acessórios nas relações, na subjetividade, na pandemia, no trabalho, no relacionamento conjugal, no relacionamento social, que vai me tornando uma outra pessoa que faz parte da Adriane, filha do Sebastião e da Helena, e também chegou mais gente na minha vida, que são os meus irmãos,
que também me faz ser uma outra pessoa, porque até a concorrência do afeto dos meus pais para me poder ganhar, com meu pai, com a minha mãe, eu tenho que disputar eles. Tem que disputar ou não existe disputa? Ó, na minha consciência, tá? Isso aí, porque aí cientificamente tem outra informação. Na minha ideia, eu acho que a gente disputa sim, porque é uma relação. Eu acho que a gente disputa com um amigo. Qual o lugar que a Juliana, que me apresentou para você, ocupa na minha vida e ocupa na sua? Na minha vida, ela foi um resgate, ela foi um bombeiro para mim. Mas e para você, ela é o quê? Então, a gente disputa espaço na vida da Juliana para ela ser acionada. Eu posso apertar 190, que aí eu consigo a Juliana. Mas você liga o número 98906 e chega lá na Juliana, mas eu não é nesse número que eu tenho. Então, cada pessoa aciona a gente de um lugar, porque a gente é uma coisa para a pessoa. Então, a disputa de acesso não é a mesma, mas é uma relação. E aí eu falo, que eu disse até para vocês, que há bastante dias, né, que eu quero fazer uma tese de ter inteligência emocional, chamar inteligência social, que é isso, é a gente saber como que aciona a pessoa para não ser tão sofrida a relação. Quando eu sei que a Cris é meu bombeiro, eu não vou ligar para a Cris no número de telefone, eu vou ligar 190, é bombeiro, é polícia, é 192, é o corpo de bombeiro. Porque também 190 não é o bombeiro, eu estou ligando o número errado, vai vir a polícia, não vai vir a Cris. Então, a gente tem que saber quem que eu estou acionando, quem eu sou nesse lugar agora. Agora eu sou a vítima. Ou então agora eu vou me colocar no lugar de vítima, e aí eu nunca vou acionar você, porque eu tenho que ser o bombeiro. Aí não vai estar resolvendo o problema. Né? Saber quem a gente é também é muito difícil, Cris. Quando eu não consigo entender, como eu cheguei perto de você, eu não estava conseguindo entender o que eu precisava para me pertencer. Então, eu queria pertencer. Aí muda tudo, para tudo. Antes de pertencer, eu tenho que saber o que eu sou. Né? Então, assim, eu pertenço à casa da Dona Helena, mas eu sou a filha dela? Porque eu posso pertencer à casa da Dona Helena e ser apenas um jarro, um adorno da casa, ser a mesa, ser o sofá, pertence à casa também. E é isso que a gente tem que falar quando a gente fala de relacionamento. O que é que você, aonde você, o que você é? E aí você é que sabe o que você é. Porque Por que essa pergunta também ela é tão importante, né, Drica? Tá, Vânia, depois você explica para a gente aqui, que a Vânia colocou, mas isso não é mito da inadequação? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, Vânia, mas coloca para a gente o que você está chamando de mito da inadequação. Mas é muito interessante tudo isso que você está trazendo, porque quando a gente faz essa pergunta, quando eu faço essa pergunta aqui no consultório, quem é você? As pessoas dizem, nossa, Cris, mas que pergunta difícil, né? E o quanto é difícil a gente olhar para dentro da gente, para a gente reconhecer essas várias partes que existem em nós, né? Porque muitas vezes a gente quer se reconhecer de uma única forma e reduzir todas as nossas possibilidades, às vezes, denominações, né? Ah, eu sou mulher. Ah, eu sou mãe. Ah, eu sou esposa. Eu sou filha. Tá, somos todas essas partes. Mas como é que essas partes todas se integram dentro da gente, né? Ah, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa generosa. Não é assim, podemos ser uma pessoa generosa. Mas, diante de um assalto, será que eu vou continuar sendo uma pessoa generosa? Né? Se eu tivesse na condição daquela pessoa que está privada de algo, como é que eu me comportaria? Né? Então, quando a gente está falando de quem a gente está falando sim das nossas funções, dos nossos papéis, que são esses títulos todos que a gente carrega, mas também da forma como a gente interage com esses papéis, que são as nossas funções. E
junto com tudo isso, quais são os nossos valores, né? Quais são os valores que eu trago enquanto ser humano, que eu coloco à disposição, né? A minha disposição e a disposição do outro para poder relacionar. E o quanto que, às vezes, ao lidar com esses valores, a gente suprime, a gente esconde, a gente nega partes que a gente considera feias e a gente vê como uma sombra, como algo que a gente não gosta, para não mostrar para o outro, para não atacar o outro, mas que, ao mesmo tempo, nos deixa desprotegidos e vulneráveis, né? Então, o fato de eu ser uma pessoa generosa faz com que eu não possa sentir raiva diante de uma relação, por exemplo, que é abusiva. Então, a raiva também não faz parte de mim e eu também não posso me perceber uma pessoa raivosa. E isso me faz deixar de ser generosa. Então, como é que é essa integração dessas partes em nós, né? Quando eu faço essa pergunta para o outro, eu pergunto para você, Drica, quem é você? Como é que isso também atravessa em mim, né? Como é que é estar em contato com essa mulher que é questionadora, que é ativa, que é intensa, né? E tudo isso que desperta em mim. Eu me sinto aqui privilegiada de estar nessa relação e o quanto nós vamos nos aparando, né? À medida que a gente se encontra. E foi muito por esse motivo que nós decidimos fazer essas lives, para que juntos aqui a gente possa ir se aparando, que eu possa ir aprendendo com vocês, com a Drica, com cada mulher incrível que a gente traz aqui, né? E assim a gente possa ir revendo, será que eu sou essa pessoa mesmo que eu acredito que eu sou? Será que as minhas ações, as minhas expressões, formas de dizer, de conectar o outro, estão coerentes com o que eu penso que eu sou? Né? O que o outro tem para dizer sobre mim está coerente com quem eu acho que eu sou, com a forma que eu acho que eu me expresso, né? Aí a coleguinha que eu não vi o nome, desculpa, falou da busca desenfreada para pertencer, né? A gente responder à expectativa do outro. Então, aí é exatamente isso que eu estou dizendo que não pode ser. É ser eu mesma. Quando eu me identifico, aí, por exemplo, eu tenho que ser a mãe perfeita. Eu falei que eu sou só filha. Você acha que eu sou só filha? Não. Eu tenho um filho com deficiência, eu tenho uma filha adulta sem deficiência, eu tenho um namorado, eu tenho uma ONG para me cuidar, que eu tenho 600 famílias que eu tenho responsabilidade por elas, eu tenho amigos, eu tenho um monte de responsabilidade social, eu tenho uma crença, uma religião, a qual eu tenho que responder pelo meu ato, que, por exemplo, eu sou evangélica, mas eu não sou pertencente a igreja nenhuma por não comungar com as ideias da igreja, da religião. Então, hoje eu me domino, tipo, se fosse não binária, né? Que a pessoa, vamos pensar na questão sexual. Eu não tenho sexo, eu não sou de nenhuma igreja, mas eu acredito em Cristo e professo a fé da ideia do evangelho, eu gosto mais disso. Aí, como que eu vou ser tudo isso e pertencer ao grupo dos cristãos? Como que eu pertenço aos grupos dos negros? Como eu pertenço ao grupo da mulher, se tem algumas horas que eu concordo com algumas ideias machistas, aí fica aquela confusão dentro da gente. E esse pertencer ao grupo me expulsa, me expulsa, me coloca, vira um ioiô na vida. Como que eu fico neste lugar? Então, eu tenho que ter paz em mim, e a vida é esse ioiô, que aí é a relação. Não, essa ideia aí é racista. Não, mas espera aí a gente vai e fala, conversa, encontra um senso comum, não deu senso comum, mas encontra um jeito que dá para conviver, cala a boca, fala e vai relacionando. Essa busca desenfreada realmente é o que nos machuca, que nos dói, né? Que é o elástico que dá as estrias no nosso corpo. Eu quero ser uma coisa, o outro quer ser que eu seja outra. O que eu quero ser? E essa busca desenfreada, eu estava nela, amiga. Eu cheguei para a Cristo, eu quero morrer.
E a gente está também nesse setembro amarelo e a gente queria também falar um pouquinho sobre isso. E é pouco mesmo, porque isso é uma temática para o mês inteiro mesmo vai se falar. É o quanto que a gente também cobra do outro numa relação, e quanto menos eu me pertenço, quanto menos eu me identifico comigo, mais eu cobro do outro que ele seja alguma coisa que extrapola. Então eu começo a cobrar que a mãe seja a melhor mãe do mundo, que a minha amiga seja a melhor esposa do mundo. E aí a gente começa a ser as imagens de Instagram e não ser a história de verdade. Porque eu posso colocar um filtro em tudo, né, que a gente está vivendo em sociedade assim, muitas vezes a gente coloca um filtro em tudo e tem que ser aquele filtro. Então eu posso até colocar o olho verde, ficar aí eu de olho verde, meu olho não é verde. E aí é essa dificuldade de aceitar exatamente o que eu sou que a gente está querendo dizer. A relação pode me ajudar. A Cris pode me pontuar que tem coisas em mim que não são tão feias assim. Adriana, você sabia que você pode tirar o filtro? Eu gosto de você do jeito que eu sou. E Mas é por também... isso também que nós começamos hoje com essa pergunta, né? Então, para quem está chegando agora, que eu estou vendo tem pessoas entrando, a pergunta de hoje é: quem é você? Porque se a gente também não sabe quem é a gente, onde a gente está, qual lugar que a gente ocupa na nossa vida, como é que é esse crítico interno que a gente traz, que você está colocando aí agora, a gente vai entrar, sim, no que a Vânia colocou, que é o mito da inadequação. Ou seja, eu nunca serei bom o suficiente, eu nunca sou a pessoa adequada para as relações, eu sempre vou ficar me julgando, me colocando em condições de subjugação, né? Então, como é importante a gente identificar dentro da gente, primeiro, quem somos nós? Quais são os meus valores? Né? E entender que isso é importante. Eu sou único, não tem ninguém no mundo que vai ter as mesmas características que eu, mesmo que sejam gêmeos, tenham sido gestados. Hoje até vi uma notícia aqui, depois eu comento. Mas mesmo que tenham sido gestados juntos, né, na barriga da mãe, na mesma placenta, dividam ali os mesmos, a mesma carga genética, isso não significa que serão as mesmas pessoas. Né? Então, qual é o poder que as relações têm em me transformar? O quanto eu vou aprendendo com cada relação, o quanto eu também estou na relação e gero, né, no outro reflexões, transformações, porque a gente está em conexão e está em relação. Ou seja, eu deixo parte de mim no outro e o outro deixa parte dele em mim. Mas isso não faz com que eu me perca de quem eu sou, né? Mas que eu possa ir agregando a quem eu sou. E não na intenção de ser ótimo, porque nessa ideia do ser cada vez melhor, a gente vai colocando níveis de autoexigência para a gente e para o outro que não agrega, que não faz as pazes com o nosso lado humano, que é imperfeito. Né? Então, quando a gente está também numa relação aí com a mãe, com o pai, brigando, que a minha mãe devia ser assim, meu pai devia ser assado, né? O que é que eu estou entendendo que é do outro? E que é meu pai, mas não sou eu. É minha mãe, mas não sou eu. Nós estamos em relação, nós somos em relação, mas somos indivíduos próprios, únicos, e que temos muito para agregar, inclusive com o nosso sistema familiar. Né? A gente pensa assim, como é que a Adriane fez parte desse sistema familiar que é todo religioso? E ela vem falando assim, não, eu não me identifico com religião nenhuma. Como é que isso atravessa essas relações? Né? Que impacto isso tem na família? Como é que isso ajuda essa família também a caminhar e a evoluir? Né? E evoluir não significa sempre fazer mais e mais e mais e mais. Na verdade, a gente ampliar a consciência, a gente conseguir ampliar trocas, melhorar a comunicação. Melhorar a comunicação é a gente poder discordar, né? E continuar relacionando. Eu respeito seu ponto de vista, você respeita o meu ponto de vista e a gente continua relacionando. Porque a gente sabe que, apesar das diferenças, tem um afeto, tem um vínculo que vale a pena continuar.
E que não é porque É, você pensa diferente de mim que a gente tem que romper. eu consigo entender agora, Cris, que é uma mala, né? Que a gente vai levando de viagem. Com a primeira viagem que a gente faz na vida, a gente coloca tanta coisa na mala que não precisa. Mas depois, quando você começa a viajar mais, você leva o que é necessário. Você começa a conseguir levar o que é necessário. E aí você tem coisas que você vai levar e que você não vai usar, mas elas são necessárias. Então Uhum. é isso que a gente precisa de colocar na nossa vida, o que é necessário. Respeitar o outro, a religião do outro, a percepção do outro, a crença do outro, não é crença de. Tem coisas que são tão importantes para mim e que não tem valor nenhum para você, mas eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, com minha tia, sei lá, com quem me criou, com a vizinha, né? Eu falo de não comer, não gostar daquele negócio de canjica meu, que a dona Mirtes da cantina falou comigo que eu estava querendo merendar muito, que era dente podre, e virou aquele trem ali para mim. Foi caindo os grãos da canjica, e eu fui vendo os dentes podres, tudo caindo. Eu vejo canjica, eu considero que canjica é dente podre, eu não como canjica. Mas aí, quando o João nasceu, apesar de eu ter leite lá no Sofia Feldman, todas as mães de noite, de manhã, de tarde, de noite, tem que tomar uma xícara de Entendi. canjica, Vixe. né? Que é senso comum, que é para dar leite. Eu enchia as vasilhas de leite para todo mundo lá, porque o João tinha nascido no tempo, então eu tinha leite. A grande maioria eram crianças prematuras e elas realmente não tinham leite. Mas para o João não ficar sem leite e com medo de o leite secar, que ele não estava sugando, aí tudo que a enfermeira falou na minha cabeça, eu fechava o olho assim, bebia de uma vez o leite, Entendi. bebia sem a canjica, sem problema nenhum, porque era para salvar a vida do meu filho. Então eu estava me sacrificando por aquilo. Quantas vezes a gente come uma coisa, a gente vai engolindo coisas que a gente não quer, porque a gente não aceita, que a gente considera para poder estar salvando alguém, e que isso é uma ideia de alguém, não salva nada. Eu já tinha o leite não ia secar, não ia acontecer, porque eu estava com tanta vontade de dar o leite que não ia secar assim. E tantas vezes você está vivendo essas coisas porque bate na relação, é o outro que falou, isso é verdade, o que é isso? E Então, às vezes o outro que está falando é alguém de autoridade, então a gente invalida o nosso conhecimento pessoal, invalida os nossos valores, invalida o nosso lugar, para validar um outro, né? Que a gente nem sabe se o que está dizendo faz sentido. Então, por isso, mais uma vez, para quem está chegando agora, a pergunta de hoje é: quem é você? Né? Quem é você? Como é que saber de si é importante para que a gente possa estar inteiro na relação? Né? Quando a gente fala, parece assim, clichê, né? Como é importante o autoconhecimento. Não, a gente precisa do autoconhecimento para saber as nossas potencialidades, as nossas limitações e como é que a gente vai conectar com o outro de uma forma saudável, né? até Você conseguir tava falar não, né, Cris? isso, Porque colocar a gente limite fica com saudável. medo. Sim, A pessoa está me oprimindo, mas ele é o meu chefe, ele é o pastor, ela é a psicóloga, ele é o médico. E aí eu vou vivendo as opressões, porque eu não sei quanto, eu não consigo nem dizer o quanto que isso dói em mim, porque na verdade é um trauma de infância. A sim. dona Mitz falou, Porque ficou. também, quanto que a gente, né, no nosso desenvolvimento humano, não aprendeu que pai e mãe a gente abaixa, sucumbe, não questiona, né? Só que isso é importante também para a criança ir compreendendo o mundo. Quando a criança questiona, não significa um desrespeito, significa uma curiosidade, um ponto de aprendizado. Então, cada vez que a gente questiona sobre algo, é para a gente sair de uma crença. A gente fala tanto sobre crenças, né? Tá aí todos os dias no Instagram, tudo quanto é lugar tá falando sobre Crenças crenças limitantes. limitantes. Mas o que é isso? Crenças limitantes são verdades que a gente acredita sem questionar.
e que a gente herdou lá na infância, na nossa formação, e isso não significa que seja só com pai e mãe, pode ser com os nossos irmãos, pode ser com os nossos amigos, pode ser com a rede extensa ali de relacionamento, seja família, seja parente, seja escola, né, professores, diretores. Então, como é que a gente vai sendo atravessado por inúmeras pessoas? Então, essas pessoas vão deixando marcas na gente. Eu gosto, eu já fiz isso aqui para você, Drica. Eu não sei se eu já te mostrei meu papelzinho mágico, né? E eu adoro essa metáfora, que é assim, olha, quando a gente nasce com um mundinho muito restrito. Um bebezinho, ele vai chegar, ele não sabe nem quem ele é, nem o que que ele sente, nem como é que ele experimenta as sensações ainda, né? Então, ele estava lá na barriguinha da mãe, todo quentinho, nutrido, ele não precisava pedir, ele não precisava mamar, ele não precisava ir ao banheiro, tudo ali se resolvia, né? Mas quando a gente nasce, a gente precisa, né? A gente está com esse mundinho bem limitado e a gente começa a ter desconfortos no corpo, porque são só sensações, né? A gente toca, a mãezinha toca, ai, que gostoso, é quentinho, né? Aí deu um mal-estar, a mamãe vai lá, sacode, põe no peito. E aí a criança começa a identificar que aquilo traz algum conforto. Resolve, né? Então a criança que não chora, ela não vai ser atendida. Porque a mãe vai achar que tá tudo bem, ela vai ficar ali no bercinho. Então o choro começa como um sinal de comunicação sobre esse desconforto, que nem a criança sabe o que que é. Aí ela mamou, continua o desconforto, ela continua chorando. A mãe vai fazer massagem na barriguinha, vai dar um banhozinho, vai tentar pôr para dormir. E assim, aquele universo que é pequenininho começa a ampliar, né? Nessa relação mãe-bebê, pai-bebê, rede de apoio bebê. Todo mundo ali tentando decifrar o que que aquele choro quer dizer e como é que aquilo que a criança está trazendo vai contribuir na relação. E assim, o universo da criança e dos pais vai ampliando, né? Então, passa os 3 primeiros meses, aqueles meses difíceis ainda desse estabelecimento de comunicação, a criança já vai começar a sorrir, ela já vai começar a interagir um pouco mais. Daí a pouco, a pediatra libera uma frutinha, libera uma comidinha, que esses pais vão ter que se organizar para alimentar essa criança de uma outra forma. Então, só não é mais o peito, agora pode entrar outros cuidadores, pode interagir. E à medida que essas relações vão ampliando, vai também ampliando o espaço relacional dessa criança, desse ser. Então, a gente vai tendo marcas sendo formadas nessas trocas da relação, né? E isso vai se ampliando cada vez mais. Eu vou para a escolinha, eu aprendo a andar, eu começo a interagir com outras pessoas e a gente vai tendo pontos de conexão, pontos de vínculos que vão formando marcas na vida da gente, né? Essas marcas a gente vai levar para a vida toda, né? E quando a gente vai desdobrando, aí eu saio lá do primário, eu já aprendi a ler e escrever, e esse ler e escrever me possibilita aprender outras matérias, me possibilita interagir com muito mais pessoas, né? Esses são os poderes das relações e como que isso vai deixando marcas na gente. Isso são as crenças. Que quando a gente vai crescendo, a gente pode tomar isso como uma verdade absoluta, é assim que é. Ou eu posso começar a questionar, nossa, foi assim na minha formação. Mas será que precisa continuar sendo assim a vida toda? Eu, quando era criança, meu pai me batia quando eu fazia algo errado. Hoje, quando eu faço algo errado, eu me recrimino. Eu me ponho de castigo, né? Quando alguém erra comigo, eu vou lá e puno essa pessoa. Eu sinto que se eu não mostrar para ela que ela está errada, como meu pai me mostrou, eu não estou sendo uma boa pessoa, porque eu entendi que amor é mostrar para o outro que ele está errado, né? Ou então, meu pai me abandonou quando criança, foi embora, né? E aí eu entendo que toda relação afetiva que eu for construir, em algum momento meu parceiro vai me abandonar. Mas será que é assim mesmo? Todo mundo me abandonou? Né? O fato do meu pai ter ido embora significa que teve quais as consequências no meu sistema familiar, né?
todo mundo ficou tão perdido que eu me senti tão solitário. O que que aconteceu aqui? Então, qual é a dúvida que a gente tem sobre a gente mesmo na nossa vida? Né? E como é que a gente vai fazendo releituras sobre a forma que nós fomos formados e quem nós nos transformamos hoje? Faz sentido eu continuar replicando um padrão antigo? Né? Isso tem a ver com o meu pai ou tem a ver com a leitura que eu fiz daquela realidade? Né? Então, quando eu vou lá atrás e vou conversar com a minha família sobre aquele fato que aconteceu, a mãe vai contar de um jeito, o pai vai contar de outro, o tio vai contar de outro, o irmão vai contar de outro. Por quê? Vai ter uma coisa ali que eles vão contar que se repete, mas vai ter algo que é de cada um. Como é que as relações foram atravessando e passando por cada um deles. Para o irmão mais velho, talvez ele teve que assumir uma responsabilidade de ajudar a mãe a cuidar da família inteira. Para o irmão caçula, ele teve o benefício de ser cuidado por todos os irmãos mais velhos. Então, cada lugar que a gente ocupa na nossa família traz marcas diferentes, traz percepções diferentes. E aí, como é que o caçula vira para o mais velho e fala assim, não, você está errado. Não aconteceu isso de ter que trabalhar lá em casa, não. Claro que não, ele não passou por isso. Mas o mais velho passou, né? Então, essas percepções, esses atravessamentos que nos acontecem, vão marcando quem nós somos, quem fomos nos tornando. Mas isso está em constante transformação, porque a vida só para de desdobrar para a gente, de ampliar, quando a gente morre. Ou quando a gente se mata em vida. Fala assim, não, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? E esse desdobrar também, Cris, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Porque é tão tranquilo, por exemplo, até mesmo em defesa de alguém que você ama pela vida. Ah, para o João sobreviva, eu vou tomar a canjica. Não, eu não vou comer dente podre e pronto. Eu ia ficar nessa versão. E pronto. Então, é uma nova experiência que eu vou aceitar agora, comer dente podre. E pelo João, não. Não é isso. É eu ter coragem de desvincular da ideia que isso não é isso. E pronto, e para com essas informações, aprende o novo e também ter coragem de perguntar. Quanto que é difícil perguntar as coisas. Eu já te expliquei o quanto eu sempre fui uma pessoa questionadora, e que na escola a professora falava, ou eu vou ensinar matéria nova hoje, e a Adriane não pode perguntar. A minha mãe falar para mim, chega de pergunta hoje, não pode perguntar mais. Se você perguntar, eu não vou responder. Então, isso também faz com que você... É melhor não perguntar. Chega, você já perguntou muito. Chega, você já falou muito. As pessoas vão te limitando e você começa a limitar as pessoas. Por que perguntar? Então, o questionamento também é uma forma de informação e de formação. A gente precisa muito de entender. Eu falo muito sobre isso quando eu converso com as mães e com as famílias. Você está formando o filho e informando. Formar é colocar ele na sua forma, nesse estilo de vida que você aprendeu. Você está ensinando ele que é assim, lava a roupa assim, amarra o sapato assim. Mas informar para ele que tem que amarrar o sapato e dizer para ele que ele pode arrumar outro jeito de arrumar, de amarrar, de lavar, de passar, é interessante também. Agora, sim, não tem como eu ensinar sem ser, eu informar sem ser informando, fazendo do jeito que eu sei. E aí é a troca, e aí a importância da relação. Ele me pergunta, eu falo desse jeito, eu não sei. Olha se você sabe, e me ensina. Então, eu acho que é importante na relação, o que eu acho mais bonito, pelo menos é para mim, na relação, é a humildade. Essa coragem, sabe, Cris? É tão gostoso quando eu vejo uma pessoa que sabe que ela mistura comigo no chão, assim, que a gente mistura todos, e aí a gente aprende junto. Eu falo assim, ó, eu descobri um jeito diferente. Aí a pessoa fala, Adriana, eu também achei um jeito. E a gente faz a receita nova.
E isso que é relação, na minha cabeça, é isso, é misturar mesmo, é falar, ó, desse jeito que você perguntou, eu nunca ouvi, mas vamos perguntar, eu vou perguntar para os universitários, eu vou ler um livro, eu vou voltar para a escola para aprender de novo, e parar de informar, de colocar as pessoas num ritual que do meu medo, da minha dor, porque aprendendo a gente tem medo e dor. Uhum, uhum. Escola, né? Interessante isso que você está trazendo, né, Vânia? Muitas coisas são sempre interessantes no que a Drica traz, né, Drica? Eu falo Mas assim, quando a professora, só assim, quando você vai falar, mas quando a professora fala, hoje tem matéria nova, em mim dava um frio na barriga, eu já ia cheio de expectativa. é muito interessante tudo isso, porque assim, é importante que a gente forme, né? A gente dê a informação, né? Porque se uma pessoa nunca fez algo, ela não vai saber como começar sem ter uma certa orientação, né? A criança, ela chega no mundo, ela não tem, né? Onde ela mesma se orientar para resolver os problemas dela, ela vai precisar do outro. E aí, enquanto pais, a gente traz as nossas crenças, as nossas formas de resolver problemas e a gente vai acreditando que é a melhor. Então, tomem cuidado muito com esse conceito de melhor, né? Porque a gente sai da relação, né? Eu vou desenhar aqui, ó. Quando a gente está no lugar do melhor, a gente entende que tem algo que é tudo, que é o melhor, que é o certo, e o resto é nada, né? E sai da relação aqui, ó, não tem conexão, né? Eu sei e você não sabe, né? E aqui nós duas, né? Eu acho que a gente traz uma interação muito legal, porque você está trazendo toda a sua carga de vida, todas as suas experiências, tudo isso que eu estou falando, no jeito que todo mundo vive. E eu estou tentando organizar aqui no jeito que eu estudei, para poder apresentar e a gente poder complementar os conhecimentos, né? Porque não é para ser um bate-papo só da vida pessoal, mas não, é como é que a nossa vida pessoal está toda entrelaçada com várias formas de conhecimento, né? Não deu para ver, Vânia? Então, vou mostrar de novo, ó. Tudo e nada. Então, quando eu sei tudo, o outro não sabe nada. Mas tá falhando. Você tá conseguindo ver, Drica? Eu vi agora, mas da outra vez não estava falhando, eu não vi, só que eu não vi porque eu não enxergo, você Ah, sabe, tá. né? Aí eu estava aqui Mas tá assim, mas falhando agora ainda. eu Ou vi Vânia que tem talvez uma seja o bola. seu sinal, ó. Eu continuo não enxergando, mas eu sei que tem uma bola e alguma coisa É, escrito, na sim. verdade, eu tô com duas bolas partidas aqui para dizer, olha, como se fosse um troféu, né? Que eu Tem uma recebi de bola uma e tem uma distância da bola para a outra, mas é assim, então elas não conectam, né? O professor sabe tudo e o aluno sabe nada. Então, Drica, você fica calada. Não pergunte, porque você não sabe nada. Eu, professora, é que sei tudo. E graças a Deus, esses modelos estão sendo revistos. Né? Na minha época, ia fazer prova de matemática, ou acertou ou errou, não tinha essa história de olhar o processo, né, do raciocínio da criança. Ela podia ter feito o raciocínio todo correto de um jeito diferente do professor. Mas aí, se não fez igual, tá errado, né? Aí eu invalido todo o seu conhecimento, todo o seu esforço, porque você não chegou no resultado certo, né? E hoje não. Hoje em dia, sua imagem está ruim. Ô, gente, me devolvem aqui se a imagem está ruim. Pode ser o seu sinal, ô Vânia, que para mim tá ok. Né? Então, se mais alguém tiver com problema na imagem, aí vocês me avisem. Eu vou ver se eu troco aqui o meu sinal. eu estou te vendo normal, Cris. Talvez seja alguma coisa da Vânia mesmo. Ah, obrigada, Space. Então, é isso, né? Quanto é que a gente está nessa relação e aí vai atravessando. Para cada um, o sinal chega de um jeito. É esse nosso sinal Wi-Fi. O quanto é que a gente vai atingindo o outro, essas informações vão chegando, vão replicando. Obrigada, Vina, pelo retorno. Olha aí que coisa linda. A gente falando de vínculo, a Malvina, minha amiga de infância, né? De quando eu estudei lá na Floresta. E nós somos amigas de sala durante muitos anos. E
a vida vem trazendo as nossas novas conexões, renovando o nosso vínculo, nossas relações. Né? Obrigada por estar aqui hoje, viu, Vina? Então, é muito sobre isso, né, Drica? Do quanto que a gente também, ao não saber quem... Ai, a Nayara está dizendo que está ruim lá também. Eu não sei o que está acontecendo, pessoal. É esse sinal Wi-Fi que a gente não entende, né? Mas como é que chega para cada um? Então, quanto que a gente precisa saber de quem a gente é, quem eu sou, né? Para então perceber como é que a gente reverbera isso, né? Como é que E perpassa entender, para o outro. respeitar, né, Cris, que às vezes eu sou o 5G, mas eu estou num aparelho 2G. Aí não adianta. Então, eu tenho que melhorar, eu tenho que investir mais nesse aparelho, comprar um outro aparelho. Às vezes, você está com um aparelho 5G, você está com uma coisa 5G, mas você está usando tanto, você está se desgastando tanto, que você tem que desligar, que é uma dica que a Mal está dando aí. Desliga, liga de novo, conecta de novo para você entrar em sintonia. Você tem tanto conhecimento, você é o professor, você sabe tanto que você não consegue entender a dúvida do outro, você não consegue responder quem é você. Você só sabe que você é o professor, mas você não consegue entender que você é ser humano e que você tem erro, que você tem, às vezes, uma conexão difícil, um dia triste, um dia ruim, um dia difícil. Então, peraí, sai, respira, vê de fora, para entender o sabor de dentro, para entender o recheio da vida, a importância. Às vezes a gente tem tanto conhecimento científico, tanta informação estrutural, e a gente não sabe o sabor da casa que a gente está vivendo. Que eu estou Exato. conversando com você e te analisando, e não vivendo com você. Aí eu estou conversando com e a gente está aqui rindo, uma delícia. Em vez de a gente estar vivendo, eu não, eu sou uma terapeuta e eu estou analisando. Esse sorriso é sistêmico, esse sorriso é integracional, esse sorriso é psiquiátrico, esse sorriso é de dente, língua, boca, corpo. Não quero saber de que é o sorriso, sabe? Se é de cerveja, se é de água, se é de chá, se é do que for. Ela está sorrindo, isso que é importante. Então, a gente tem que saber, às vezes, desconectar de muito conhecimento e integrar no corpo, na carne. Às vezes, tem que também parar de ser tão carnal e ser técnico. Saber como... O que eu Equilíbrio, preciso? né? Rodrigo, e outro dia eu estava até usando uma metáfora com uma pessoa que eu estava atendendo, que é o seguinte: a vida é como as avenidas e ruas, né? Então, cada um vai seguindo o seu fluxo. Mesmo uma avenida, ela tem a mão e a contramão, né? E a gente tem os cruzamentos, que são os atravessamentos, né? Então, o sinal, ele vai marcar assim, ó, hora da via tal passar, hora da outra via passar. Só que às vezes vai passar uma ambulância, vai passar um motoqueiro que não respeita o sinal, vai passar um pedestre que está com pressa e está correndo, ou um cachorro que soltou da coleira. E aí a gente está lá na nossa via, né, seguindo bonitinho, achando que a vida está caminhando bem, mas tem um atravessamento, e tem um cruzamento ali que dá ruim. Né? E a vida é cheia disso, né? Cheia de cruzamentos. Como é que a Avenida do Contorno, com a Getúlio Vargas aqui, perto de mim, encontra de um jeito, e lá perto do Life Center encontra de outro jeito, outras pessoas, outra movimentação, outro fluxo, né? E o tempo todo na vida é assim. Os fluxos, eles vão acontecendo. A gente vai relacionando com as pessoas e o que a gente está aprendendo com elas? Quanto é que a gente está ao vivo e a cores na relação, para que saber aproveitar o poder que essa relação tem, né? De agregar, de construir, de fazer a gente estar no presente, de estabelecer boas trocas, bons vínculos, boas risadas, né? De conectar com a emoção. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa, ela disse assim: Xana, eu estou com muita raiva de fulano. E, gente, você está com muita raiva de fulano, por que você já falou disso para o fulano? Né? Como é que essa relação ela pode crescer se a gente tiver a coragem de transformar, né, essas emoções em diálogo?
Eu não preciso atuar com a minha raiva porque eu estou com raiva. Eu posso dizer, Drica, olha, eu não gostei quando aconteceu isso. Vamos conversar sobre isso, né? Você sabia que tal coisa é importante para mim e que você pisou na bola, né? Então, o quanto que a gente precisa se apropriar de quem a gente é, do que a gente sente, esse corpo, ele é momentâneo, ele é temporário, ele é nossa casa temporária. Mas ele é um lugar que nos permite viver, experienciar tudo que está aqui hoje, né? E todas essas relações. Como é que a gente se apropria? A gente fica doido, né? Eu ouvi outro dia e falei assim, me ajuda a não sentir. Eu falei, impossível. Não sei fazer isso. Não trabalho desse jeito. Né? Se for para trabalhar comigo, é para a gente sentir muito. Até porque eu sempre fui uma pessoa que fui privada de sentir pela minha história de vida. Então, sentir para mim é algo assim, muito necessário. Mesmo que eu esteja com muita raiva, aquilo me desorganiza. Raiva é uma emoção que me desorganiza. Né? Mas mais ainda por isso que eu preciso olhar para minha raiva para eu poder aprender com ela. Como é que eu vou me organizar diante dessa situação que está tão desconfortável? Né? Mas e saber usar também, né, Cris? Que até eu fico vendo assim, eu sou uma pessoa que briga, né? Então raiva me organiza. Eu estou mais organizada na raiva, você é calma. Aí eu fico vendo assim, eu estava vendo uma mãe falando com o filho, eu falei, gente, isso aí não dá para o menino, não sabe o que é raiva, né? Esse menino nunca vai saber o que é raiva. Filhinho, a mamãe está com raiva, você não pode fazer isso. O menino continuando esperneando. Eu olhava assim, ô menino, a sua mãe não tem gostado do que você está fazendo, não. Para e fica quieto. A mãe e o menino descobriu o que era raiva naquele momento. Mas só que ela estava falando tão assim, então eu acho que a pessoa tem que saber sentir. Talvez ela seja igual você, ela não sabia que se ela ficasse com raiva de verdade, assim, menino, fica quieto, eu tô com vergonha, você dando show na frente de todo mundo, ela ia tremer, não ia conseguir nem ir embora para casa, se não desse, que eu devo ter feito ela ficar desse jeito mesmo, porque ela ficou com mais vergonha ainda. Mas só que eu precisei de mostrar para ela o que era raiva. O menino não sabia o que era raiva, ele continuava achando bonitinho, ela estava com amor. Filhinho, a mamãe não está gostando, não faz assim. Então, você tem que saber sentir. Sim, às vezes... Você tem muita confusão, né, Drica, entre ser autoritário, né, e aí eu ser violento com o outro e demonstrar a minha raiva para o outro, o meu limite para o outro, né, porque tem coisas que têm limite, que não dá para aceitar, que nos causam indignação, né, e nós brasileiros ainda temos... E nós, brasileiros, ainda temos uma outra característica, que é fazer humor com tudo que nos causa indignação. Né? Aí você tá rindo, e aí é, de novo, uma forma da gente negar o que a gente está sentindo. E a gente tem o direito de sentir tudo, todas as emoções. É importante que a gente sinta cada uma delas. Agora, o que a gente vai fazer com cada uma delas, aí é uma escolha. O que a gente sente não é escolha, ele é sistema límbico. Vem, né? Agora, o que a gente vai fazer com isso são outras escolhas a serem construídas. Então, mais uma vez, quem é você? Né? Então, conectar com essa parte é muito importante. Quem sou eu? Né? Como eu estou interagindo, como eu estou demonstrando para o outro sobre o que acontece dentro de mim. Como eu integro essas várias partes que existem em mim na hora de relacionar. Então, nós somos pessoas emocionais, né, Cris? E temporais, nós temos tempo, eu estou vendo que você já olhou o relógio um monte de vezes. Nós somos essenciais, nós somos temporais, e a gente tem tempo de tudo. Saber que tem tempo de amar, tempo de demonstrar a nossa raiva, a nossa indignação, o nosso calor e o nosso frio também. Tem a música, né, que fala que saber amar é saber deixar alguém te amar. E saber ter raiva também, saber ter tudo. Eu te disse essa semana, eu não sei o que é a pessoa ficar me amando, me segurando, e eu não tenho dificuldade disso, de tantas coisas. Então, a gente precisa muito do outro para poder deixar o outro, para saber amar. Isso, mas agora conta o restante que você contou, que é muito importante. Eu não sei
ser aconchegada, receber muitos toques, isso me causa desconforto, mas o que você pediu para o outro? Me ensina a receber o toque. Me Porque eu não ensina, sei. porque eu não sei, né? Me ensina. Isso, Isso é um sinal tão grande de humildade, né? Então, esse autoconhecimento, tanto que ele é importante para a gente ter a humildade para falar assim, isso eu ainda não sei fazer, me ensina. Né? Lá no meu desenvolvimento, né, na minha infância, isso ficou prejudicado, né? Isso trouxe marcas em mim que dói, né? Mas eu não quero continuar doendo essa crença assim. limitante. Eu quero ampliar o meu mundo de relações. Então me ensina a suportar esse desconforto para que eu possa ir além dele e aprender que esse toque pode ser gostoso, pode ser muito prazeroso, né? Assim como eu comigo. Eu estou me ensinando nas minhas relações me permitir sentir raiva, expressar minha raiva, ficar insatisfeito, não gostar, né? E aí a gente vai aprendendo, mas o mais importante de todas as coisas é ensina, pedir o outro, né? Me ensina a falar mais baixo, me ensina a não brigar, me ensina a ouvir, Me ensina a e brigar, como me ensina a brigar. brigar, e vai aprendendo. A gente precisa um do outro, né? A gente está numa vida agora, né, Cris, que está tão difícil, a gente está tão querendo ser a gente, eu posso, eu sou, eu não sei o que lá. Nós somos, sim, gente. Quem me dera se eu não tivesse todo mundo junto comigo, se não fosse a Cris, se não fosse a minha irmã, se não fosse meu vizinho, se não Se não fosse fosse o João, igual, a Ellen, as mães, a vocês, todo mundo, todo mundo, até os ridículos e a música do Caetano Veloso que ele pede, vaca profana, né? Ele quer só o melhor para ele. Depois do final da música ele fala, não, chuva do leite bom, sobre os maus, sobre os caretas e sobre todo mundo. Eu quero que todo mundo, porque somos todos nós, as relações, a troca. O tempo que eu investi aqui conversando com você, que vocês investiram conversando com a gente, foi um acréscimo para a minha vida. Eu estou aprendendo o valor do outro me ouvir, porque eu sempre quero falar, eu sempre tenho uma informação para passar. É tão gostoso que eu olho para o olhinho da Cris, eu tenho que parar de falar. Ela está me ensinando a parar de falar. E eu venho com esse chuvão, ela está aprendendo assim, pode ser chuvão, que também. Então é tão gostoso isso. Aprenda isso e pede às pessoas. É tão bonitinho, eu estou gostando de aprender. Me ensina a falar baixo, me ensina a ficar quietinha, me ensina a receber o abraço, vai me dando paz de ficar aqui, me faz, quando eu falar, eu não quero ficar aqui dentro também, me deixa sair e voltar e vir. Então, pede às pessoas para te ensinar o que você não sabe. E isso não é ser, não é humilhar, não é ser ser menor, não é ser. menos, se diminuir. Opa, acho que agora Isso eu é devo ter ser caído aqui. você, chama mais pessoas para participar. Voltei. Você voltou, Ah, e aí você estava só pensando aqui, você estava dando uma pensadinha aí, pensar. reconectando, né? Mas eu já falei com as meninas aqui, com as pessoas que estão, que a gente vai estar toda quinta-feira, e aí que é muito bom a presença delas, eu estou agradecendo. E Mandem semana que aqui vem a nos gente vem. nossos directs sobre temas que vocês querem ouvir, que a gente vai trazer mulheres incríveis aqui para conversar com vocês, para trocar com a gente aprender com outras experiências. Eu tenho tanto para aprender, eu faço um monte de curso porque eu vou lá, né, buscar nos mestres as interações, mas eu não aprendo só com eles, eu aprendo com cada colega que está ali do lado, que se permite a experimentar, a trazer suas vivências, a falar das suas dores.
Porque é isso, né, gente? Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está bem, e isso não faz da gente melhor ou pior que ninguém, né? Só faz de nós seres humanos, né? O tanto que a gente tem para aprender, porque nós somos humanos. A gente sente porque a gente é humano, né? Se a gente sente raiva, se a gente sente tristeza, se a gente sente alegria, se a gente sente medo, medo de viver, né? Tudo isso faz parte da vida porque nós somos humanos, né? Então, assim, meu muito obrigada, Drica, por essas trocas maravilhosas que a gente faz aqui, que a gente faz no momento terapêutico. Eu tenho aprendido muito com você, né? Eu acho que se só é terapêutico quando todas as partes saem aí novas, diferentes, né? Não tem como, depois de um bom encontro, a gente sair da mesma forma, né? Eu não saio. Nem eu. E isso é muito bom. Então, o negócio da vida é isso, Cris. Realmente, a gente faz comida, é o chefe que faz. Mas não tem nenhum problema se alguém colocar, misturar um pouquinho lá na vasilha para a gente, né? Deixa as pessoas picar as frutas para você, os legumes. Deixa a pessoa mexer lá na cozinha junto. É bom cozinhar com mais mãos. A vida tem outro sabor quando mais pessoas misturam nossas panelas. Deixa mexer nessas panelas, não vai ser tão ruim assim a comida. E é isso, um final de semana maravilhoso para todos nós, uma semana abençoada, porque a gente encontra quinta-feira que vem, no mesmo bate-canal, no mesmo horário, com mais alguma mulher incrível que a gente vai chamar para estar aqui. E a gente quer você, chama mais uma pessoa para estar com a gente. Sim. Beijo, gratidão por ter ficado aqui com a gente. Muito aqui obrigada. Salva, e a gente compartilha com vocês. E vocês também podem compartilhar com seus amigos se vocês gostaram. Tá Isso. Bom? Beijo. Muito obrigada. Hoje à noite eu vou estar com a Adriana Freitas, que foi a mulher incrível que falou com a gente semana passada, numa outra live, que é sobre como a terapia do esquema, né, pode contribuir para a gente cuidar da nossa criança interior. Estando ela ferida ou não, mas é importante esse cuidado. Então, nós vamos estar falando, só que vai ser pelo canal do YouTube, que está lá no meu Instagram, no feed do Instagram. Quem quiser assistir, é só clicar lá no link. Muito obrigada a todos. Bom dia para todos, bom final de semana. Obrigada, Drica. A gente se vê em breve. A gente se vê por aí, tá? Tchau. Tchau, tchau.